o governo de São Paulo, como nós já estávamos antecipando e acompanhando há pouco aqui no Jornal Jovem Pan, colocou o estado na fase vermelha da quarentena aos finais de semana e a partir das 20 horas nos dias úteis. Apenas serviços essenciais estarão autorizados a funcionar e quem traz mais detalhes agora para a gente é o Vitor Moraes. Vitor, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Isso mesmo, Denise. Olha, capital de São Paulo, Grande São Paulo, saem da fase amarela, vão para a fase laranja. A partir de segunda-feira. Gerou muitas dúvidas, né, com relação, antes da coletiva, se era a partir já do final de semana, mas não, é a partir de segunda-feira, Grande São Paulo e capital voltam para a fase, regridem para a fase laranja. O que muda? O que muda é que os bares não vão poder abrir e o comércio e os restaurantes poderão abrir até às 8 horas da noite. No final de semana do dia 30 e 31, então não nesse agora, no outro, e no final de semana do dia 6 e 7 de fevereiro, fase vermelha para todas as cidades do estado de São Paulo, incluindo, claro, a capital aqui de São Paulo. Nessa semana, Denise, claro, o comitê de contingência, o governador João Dória, estão falando que os números estão mostrando, né, que a situação ficou bem pior de dezembro até agora, final de janeiro. Nessa semana, para a gente ter uma ideia, foram 10 mil novos casos de Covid-19 aqui no estado, número igual ao do mês de agosto do ano passado, quando a pandemia atingiu o seu ápice. Houve também um aumento de 75% no número de casos, se comparado com a primeira semana de novembro do ano passado. Nessa semana agora que passou, foram 218 novos óbitos, um aumento aí de quase 100% com relação à primeira semana de novembro do ano passado. No estado, mais de 6 mil pessoas estão internadas, um número que dobrou, se comparado também com o início de novembro. E o comitê de contingência aproveitou também para anunciar o cancelamento de cirurgias eletivas e a abertura de 750 novos leitos de Covid para pacientes com Covid aqui no estado de São Paulo. Vale lembrar que a taxa de ocupação de UTI, dos leitos no estado e na Grande São Paulo está em 71%. Sobre uma outra coisa que foi dito aqui na coletiva dessa sexta-feira, Denise, foi com relação à volta às aulas. Muitas escolas particulares já retornaram desde o começo de janeiro. As que não abriram ainda poderão abrir a partir do dia 1º de fevereiro. Já para a rede estadual, o início do ano letivo, de forma híbrida, então presencial e também pela internet, começa no dia 8 de fevereiro, uma semana depois, para dar mais tempo para a formação dos profissionais e também conversar direitinho com as famílias e com os alunos. A presença dos alunos não será obrigatória nas fases laranja e vermelha e as escolas poderão receber até 35% do público dos estudantes. A primeira semana de fevereiro será para reforçar então a formação dos professores e ter uma comunicação melhor com as famílias sobre o protocolo de retorno. Vamos aos números, Denise. O Brasil tem 8.697.368 casos de Covid-19, 214.147 mortes. São Paulo, 1.679.759 casos, 51.192 mortes. Denise. E, Vitor, vai voltar também com os hospitais de campanha e tem um prazo aí para construção e isso, para mim, é uma sinalização de que o governo do estado de São Paulo conta com uma piora da situação nas próximas semanas com essa dificuldade de atendimento. Inclusive, eles chegaram a citar que a capacidade vai até o final do mês de fevereiro, é isso? É isso mesmo, Denise. Não ficou exatamente claro quando que eles vão retornar com os hospitais de campanha, os hospitais que foram desligados, né, no final do ano passado. Muita gente até questiona essa atitude do governo do estado, mas sim, o comitê de contingência, o governador João Dória prevê uma piora na situação do número de casos, número de internações, número de óbitos nas próximas semanas, isso devido ao final do ano. Eles também foram cobrados porque teve uma nítida piora a partir do meio de novembro, já que eles enfraqueceram algumas medidas, eles também foram cobrados quanto a isso, e agora o estado de São Paulo está pagando esse preço e muito provavelmente a situação deve piorar nas próximas semanas. Denise.
Exatamente, se questionou isso, vai levar um tempo para se reativar hospitais de campanha, não serão todos, mas um deles vai ser o de Heliópolis, por exemplo, não é? E nós temos aí na fase vermelha, em área essencial, região de Marília, Franca, Presidente Prudente, Barretos, Bauru, Sorocaba, Taubaté. Na laranja, bares não abrem, demais serviços funcionam com restrições de horários, mas tem essa restrição geral, não é, que é a partir das 20 horas. Isso vale para Grande São Paulo, Araçatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Registro, Araraquara, Baixada Santista, Campinas e São João da Boa Vista. Agora, Vitor, eles acabaram postergando a entrada em vigor dessas novas restrições para a próxima segunda-feira. Então, neste final de semana, tudo funciona como já estava, como está até agora. Exatamente, Denise. Nesse final de semana, tudo normal. A partir de segunda-feira, então, Grande São Paulo e capital passam, né, da fase amarela para a fase laranja. O que muda é que os bares não podem abrir e, como você disse, o comércio e os restaurantes têm que fechar às 8 horas da noite. Inclusive, Denise, quando a gente estava vindo para cá, eu e nosso cinegrafista Lê, a gente presenciou, a gente até acompanhou um protesto, uma manifestação grande de donos e também trabalhadores, funcionários de restaurantes aqui na cidade de São Paulo. Eles estão indignados, eles achavam, na verdade, que ia fechar a partir desse final de semana, mas muitos também são considerados bares, então não poderão reabrir, continuar abertos, na verdade, a partir de segunda-feira. Muita gente que vai acabar perdendo emprego e toda essa situação que a gente conhece, que muita gente vai sofrer, principalmente esse setor, Denise. Com certeza, Vitor. A manifestação, eles questionavam, inclusive, que eles estavam com estoques agora para o final de semana e para o feriado. Então, talvez até pensando nisso, que eles postergaram para segunda-feira, porque a situação é grave. E vale lembrar que nós temos um feriado na segunda-feira em São Paulo, então é bem possível que muita gente vá viajar nesse final de semana, aproveitar o verão, tentar aproveitar as praias. Há um risco em relação a isso. Não é? Já houve restrições também, né, nos feriados de final de ano, não muito respeitadas, e vamos ver também qual vai ser a posição das prefeituras de modo geral, porque alguns prefeitos não aderiram, não fizeram fiscalização, permitiram aglomerações nas praias, e a gente viu que, de acordo com as projeções, a situação só piorou. Nós temos números dramáticos também aqui em São Paulo em relação ao atendimento, número de contaminados e número de mortes, que é o extremo dessa situação de pandemia. Vitor, muito obrigada, uma boa tarde.